Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Dani Rosolém e hoje eu tô aqui para contar para vocês como eu passei em Medicina na Federal e como você também pode passar no curso dos seus sonhos e sem cursinho. Se liga! Bom, primeiramente, se você não sabe, eu sou estudante de Medicina da UFPB do primeiro período e eu conquistei essa vaga estudando em casa sozinha durante 8 meses, tendo estudado o ensino médio todo em escola pública. Se você ainda não viu o vídeo que eu conto toda a minha trajetória para chegar na minha aprovação em Medicina, eu vou deixar o card aqui em cima, é só você clicar aqui e ir lá assistir, beleza? Bom, no ano de 2018 eu tomei uma decisão e eu acredito que esse seja o primeiro passo para qualquer pessoa que queira começar a sua jornada rumo à aprovação no curso dos seus sonhos. E essa decisão foi: vou começar a estudar para Medicina. Eu tomei essa decisão no início de 2018, pensando em fazer apenas uma tentativa pelo Enem mesmo, fazer uma tentativa e pronto. Se eu passasse bem, se eu não passasse, eu ia tentar seguir em busca de outro sonho. Não era cabível para mim, com 24 anos, na minha concepção, tá? Eu ficar anos e anos tentando entrar na faculdade de Medicina, sendo que eu já tinha uma outra graduação, era todo um contexto que eu considerei para isso. Então meu plano era passar naquele ano e se eu não conseguisse, bola pra frente. Então a partir dessa decisão, eu passei a tomar algumas atitudes e mudar algumas coisas na minha vida. Todo mundo acha que a pessoa que quer passar em Medicina, o pré-vestibulando que quer passar em Medicina, ele precisa abdicar de tudo da vida dele, precisa só comer e estudar e abdicar até das horas de sono, mas isso não foi o que aconteceu comigo. Eu sempre priorizei as minhas horas de sono, dormia o quanto era necessário, cuidava da minha alimentação, me alimentava bem para não ficar cansada enquanto eu estivesse estudando, porque eu sabia que se eu estivesse cansada o estudo não ia render em nada e eu ia acabar sem aprender nada. Então eu comecei a buscar ferramentas que pudessem me ajudar a estudar em casa, já que eu não tinha condições de pagar um cursinho caro para prestar o Enem e, consequentemente, passar na faculdade. A minha primeira estratégia de estudo, diferente do que muita gente vai contar para você que é o certo a fazer, não foi montar um cronograma de estudo. Para mim, montar um cronograma acaba me desmotivando quando eu não consigo cumprir ele corretamente. Eu tenho uma mania de dar um ok depois de tudo que eu faço, e se eu não consigo dar esse ok, eu fico desmotivada e acabo jogando tudo pro alto. Então a minha primeira estratégia foi algo muito mais prático. O meu objetivo era refazer todas as provas anteriores do Enem em casa. A princípio, a minha estratégia era refazer essas provas como se fosse um simulado e depois fazer a correção, como já tem os gabaritos na internet, fazer a correção da prova e assistir as videoaulas das resoluções dos exercícios que eu tinha errado e aprender com isso. Mas logo que eu fiz a primeira prova em casa, eu comecei a perceber que essa estratégia não ia funcionar muito bem, porque eu não tinha muita base para fazer as questões dos assuntos que caíam. Eu fiz a primeira prova de 2009, acabei errando muitas questões e eu acabava vendo o assunto de forma muito fragmentada. Por exemplo, eu errava uma questão sobre um determinado assunto de matemática e eu ia na resolução do exercício, era sobre um assunto. O próximo exercício era sobre um outro assunto, então eu via os fragmentos dos assuntos que eu precisava ver e isso estava me confundindo bastante. As disciplinas que eu tinha mais facilidade era biologia e matemática e gramática também. Biologia, com certeza, pela minha formação prévia, né, em ciências biológicas. Gramática eu sempre tive muita facilidade no colégio, e matemática porque a maior parte da prova de matemática era de raciocínio lógico, então eu tinha um pouco de facilidade, mas mesmo assim a falta de conteúdos dentro da minha cabeça, fórmulas e etc, faziam muita falta pra mim, então eu precisava revisar esses assuntos. De resto, eu era realmente um desastre. Então, a princípio, eu pensei qual era a matéria que eu menos gostava para começar por ela, mesmo sendo talvez um motivo para eu querer desistir por não gostar da matéria. Eu decidi começar pela matéria que eu menos tinha afinidade, que é História. Então eu comecei a pesquisar no YouTube videoaulas para assistir sobre os assuntos de História e eu mesma fui no Google, pesquisei lá, assuntos que mais caem na prova de História do Enem. E fiz uma lista desses assuntos, os assuntos que eu ia estudar. Eu sabia que eu tinha pouco tempo, como eu comecei a estudar em março de 2018 e a prova já seria em novembro, eu tinha em torno de 8 meses para estudar para fazer a prova, então eu tinha que definir os assuntos principais e aqueles que mais caíam. Então eu fiz uma relação de todos os assuntos que mais caíam de História, fiz uma ordem cronológica para eu poder procurar as videoaulas e assistir elas de uma forma cronológica e entender um pouco melhor aqueles assuntos.
Então eu vou contar para vocês num próximo vídeo como eu estudei especificamente cada matéria, cada disciplina e quais os canais que eu assisti e quais as plataformas que eu usei. Eu vou fazer especialmente para vocês. Esse vídeo eu não vou citar nomes, beleza? Então, a partir daí, eu comecei a estudar pela história mundial. Não comecei estudando pela história do Brasil e comecei a estudar as guerras mundiais, a primeira, a segunda, a Guerra Fria e etc. E comecei a perceber que eu gostava muito daquele assunto. Com certeza, a influência dos nossos professores no ensino médio determinam muito aquilo que a gente vai gostar ou não vai gostar. Se a gente tem um professor bom, por exemplo, eu sempre tive bons professores de biologia e ciências e eu sempre amei essa matéria. Mas história, geografia, eu sempre tive professores médios no colégio e não conseguia entender aquilo que eles estavam falando, então eu acabava não gostando muito da disciplina. Mas quando eu fui assistir os vídeos no YouTube, eu comecei a me encantar por história, eu achei muito interessante. Eu comecei a fazer em folhas de papel sulfite, enquanto eu ia assistindo a videoaula, eu fazia o meu resumo com bastante caneta colorida, num papel sulfite de cada assunto, por exemplo. Primeira Guerra Mundial, eu pegava uma folha sulfite, escrevia lá grandão, Primeira Guerra Mundial, e escrevia os principais tópicos da guerra, para eu poder estudar depois e não precisar reassistir todo o vídeo, porque os vídeos não eram tão curtos. Mas, pra mim, passava num minuto. Era muito gostoso de assistir, eu comecei a me interessar bastante pelo assunto e isso foi massa. Bom, depois que eu comecei a perceber que eu tava começando a engatinhar em história, começando a entender um pouco de história, eu passei a descobrir uma segunda dificuldade. Na verdade, deveria ter sido a primeira, que era em química. Mesmo tendo tido química no ensino médio e na faculdade de biologia, eu percebi que a minha dificuldade em química era gigantesca. Eu não tinha nenhuma base, nada, zero de química. Eu não conseguia resolver nada dos exercícios. Eu assistia as resoluções dos exercícios que eu errava e eu não conseguia entender nada, absolutamente nada. Então eu percebi que química ia ser algo que eu teria que investir muito. Investir e comecei a procurar no YouTube videoaulas de química para começar a aprender desde o começo mesmo, porque eu acabei percebendo que química, se você não tem uma base boa, se você não entende o básico, você não consegue resolver os exercícios do avançado. É bem visível, isso foi muito presente para mim durante os meus estudos, então eu comecei a correr atrás de química. Só que pesquisando muito no YouTube sobre videoaulas de química, eu achava videoaulas muito boas, mas soltas, sem ter uma ordem cronológica daquilo que eu precisava estudar, assim, desde o começo até o assunto que mais caía no Enem, que era o meu foco. Eu queria chegar lá. Eu queria aprender o básico para poder chegar nos principais assuntos que caíam no Enem e focar naquilo. Bom, depois de um tempo pesquisando e tentando assistir videoaula pelo YouTube, tentando aprender química pelo YouTube, eu percebi que não seria suficiente. Então eu assinei uma plataforma online maravilhosa, foi um dinheiro muito bem gasto e se comparado com um cursinho presencial, o valor não chega nem a 5%, assim, foi um dinheiro que valeu muito a pena. Eu acho que em todo o meu processo eu paguei 2 plataformas, eu assinei essa plataforma de química por 3 meses, assinei uma outra plataforma também, depois eu vou contar pra vocês, e correções de redação foi esse dinheiro que eu gastei durante os meus estudos. Então, depois de assinar essa plataforma, eu comecei a assistir aulas de química desde o zero, do básico mesmo, assim, comecei a assistir, fazer os resumos do mesmo jeito que eu tava fazendo de história nas folhas sulfite pra eu poder estudar depois. E comecei a aprender e ter uma base de química, me ajudou demais, o professor é maravilhoso. E durante os meus estudos de química aconteceu de novo aquilo que eu não esperava, eu comecei a gostar muito de química, achei muito massa, muito interessante. Comecei a ter uma facilidade maior de resolver os exercícios, isso foi me animando, me estimulando muito. E nunca foi algo maçante pra mim estudar. Mesmo as matérias que eu não gostava, eu acabei me interessando por estar conseguindo entender. Eu acho que esse é o segredo de gostar de uma matéria, você conseguir entender ela. Eu pretendo fazer um vídeo pra contar pra vocês quais foram os canais que eu mais assisti e quais foram as plataformas que eu assinei pra poder ajudar quem tá querendo estudar e quem tá querendo uma dica do que vale a pena. Então fica ligado no canal que em breve sai esse vídeo. Bom, para estudar matemática, a minha estratégia foi, primeiro eu revi algumas fórmulas que eu não lembrava, principalmente de cálculo de área, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, algumas fórmulas básicas que eu realmente não lembrava por estar fora de uso, mas a minha estratégia principal foi resolver as questões do Enem, as questões anteriores, das provas anteriores.
Eu resolvi as provas do Enem desde 2009, todas as provas, e matemática, o segredo era resolver a questão. E todas as questões que eu errava, eu ia na internet, olhava a resolução e depois tentava resolver sozinha para treinar. Então era isso, eu não resolvi nenhum exercício fora das questões do Enem, a não ser de química, porque química, as questões do Enem sempre eram um pouco mais avançadas e eu precisava ter uma base um pouco melhor. Tem um professor sensacional de física no YouTube, ele tem aulas maravilhosas, que ele fala assim, se você quer se dar bem no Enem, faça muita questão do Enem, e isso é muito verdade, isso deu muito certo pra mim. Eu acho que esse é o segredo, você conhecer a prova. Eu cheguei no dia da prova do Enem e sabia exatamente o que esperar. O tipo de questão, o tempo de prova, o cansaço durante a prova, eu já estava acostumada com tudo aquilo porque eu tinha me preparado para aquilo. Então isso é uma estratégia de estudo que para mim funcionou muito bem. Sobre redação, eu pretendo fazer um vídeo para vocês mais para frente falando especificamente qual foi a minha estratégia de redação e passar para vocês também quais foram os vídeos que eu assisti para me ajudar a montar uma redação e qual foi a plataforma também de correção que eu usei. Então fica ligado aqui no canal que em breve também sai esse vídeo. Então a partir daí eu comecei a me programar, depois de uns 2 meses de estudo mais ou menos, a todo domingo fazer um simulado em casa. Eu me trancava no quarto, me dava o tempo de prova, se eu não me engano são 4 horas, né? E ficava as 4 horas trancada no quarto resolvendo a prova do Enem como se fosse o dia da prova mesmo. Todo domingo eu fazia isso, até o próximo do Enem eu ainda fazia. Depois que eu terminava de fazer a prova, eu corrigia todas as questões e na segunda-feira era dia de ver a resolução de todas as questões que eu errei e entender por que a questão que eu marquei não estava certa e por que a questão que eu não marquei estava ao contrário. Entender por que a questão que eu marquei estava errada e a outra questão que eu não marquei estava certa. Esse era uma rotina, a rotina da segunda-feira, era ver os vídeos de resolução das questões que eu errei. Essa rotina de todo domingo fazer um simulado me preparou muito bem para o dia oficial da prova, porque eu passei a me adaptar àquele tempo que eu tinha de prova, eu passei a ver que o quanto eu demorava para fazer, se ia me faltar tempo, se eu precisava resolver mais rápido ou se no final das contas sobrava tempo. Consegui não ficar tão cansada no dia do Enem de verdade, porque eu já tinha treinado para isso. Eu acho que o cansaço é um dos maiores obstáculos da prova do Enem, porque, pelo menos pra mim, quando eu fico cansada, eu preciso ler 1000 vezes a mesma frase e não consigo absorver, daí eu tenho que me despertar e conseguir entender aquela frase, daí parte pra outra e começa a ler tudo de novo várias vezes pra conseguir entender. Então o cansaço é um obstáculo muito grande pra mim. Eu consegui amenizar esse cansaço treinando a minha resistência antes da prova, e essa foi uma forma que pra mim funcionou muito bem também. Então, galera, a partir desses estudos, depois de mais ou menos 2 meses estudando, eu passei a criar uma rotina de todo domingo resolver uma prova do Enem trancada no quarto com o tempo estipulado de prova, simulando exatamente as condições do dia da prova do Enem. Isso foi essencial pra mim, porque eu passei a me acostumar com o tempo de prova, com o tempo que eu ia ficar sentada, o tanto de leitura que eu ia fazer de uma vez e trabalhar minha mente naquele tempo determinado. Isso foi essencial para mim. E chegou no dia da prova, eu sabia exatamente o que esperar. O meu corpo estava preparado para resistir todo aquele tempo de prova. Eu não fiquei tão cansada quanto das outras vezes que eu já tinha prestado o Enem. E apesar da minha nota não ter sido excelente, me levou à aprovação mesmo assim. Então, se você vai fazer o Enem esse ano e não sabe por onde começar, eu digo pra você, eu sou a prova viva e muitas outras pessoas também são, de que dá pra estudar em casa sem precisar pagar cursinho caro. O investimento que você vai fazer pela internet é muito mais baixo, você só precisa ter esforço e dedicação, e foi exatamente isso que me levou à aprovação. Todo o esforço que eu tive e o meu foco para passar, eu não desisti de estudar mesmo quando eu comecei a trabalhar. Eu sei que é cansativo, eu sei que você que tá aí desse lado estudando para fazer a prova deve estar cansado, deve estar querendo jogar tudo pro alto, e isso acontece, é natural, mas você passa por isso, dá as costas e continua estudando. Então, se você vai começar a estudar para o Enem esse ano, em 2020, e não sabe por onde começar, pode ter certeza que dá sim para estudar em casa. Eu sou a prova viva disso, e se tanta gente conseguiu chegar à aprovação sem precisar pagar cursinho caro, com muita dedicação e pouco recurso, eu tenho certeza que você também consegue, é só começar a se esforçar. Tem um filósofo incrível chamado Mário Sérgio Cortella, que ele tem uma frase maravilhosa que diz assim: a gente precisa fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem
enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, as condições que eu tinha, eu busquei fazer o melhor e eu tenho certeza que você, nas condições que você tem, também vai fazer o melhor e vai chegar na sua aprovação. Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado a clarear um pouco a sua mente, se você não sabia por onde começar. Eu tenho certeza que você é capaz e se você precisar de mais ajuda, você pode ir lá no meu Instagram, @DaniRosolém, e me mandar um direct que eu vou ter a maior felicidade em ajudar você. Pode ir lá me chamar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando qual é o curso dos seus sonhos e se você vai prestar o Enem esse ano. Pode ter certeza que você é muito capaz e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo.